Olá pessoal, depois da nossa introdução aí a campo magnético, nós vimos as propriedades dos ímãs, que são muito importantes para compreender a ideia do campo magnético. Agora a gente vai ver o campo em si, estudar as chamadas linhas de campo magnético ou linhas de indução. Então vamos entrar no campo magnético propriamente dito. Eu vou colocar aqui o meu ponteiro. E nós temos aqui a representação de um ímã. Eu tenho aqui o polo norte de um ímã e o polo sul. E a gente tem que ter em mente aquelas propriedades que polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes diferentes se atraem. Então tem um ímã aqui. Ok. Eu tenho essa linha aqui, mas pense que ela é uma linha imaginária. Por enquanto você vai excluir essa linha aqui, como se fosse um espiral, né? Aqui eu tenho a minha bússola, tá? Uma espécie de uma bússola aqui. A parte vermelha aponta para o norte e a parte azul para o sul. O sul geográfico e o norte geográfico, de acordo com o que a gente compreendeu, né? Na aula passada, né? Que o norte eu considero norte do ímã, porque ele aponta para o norte geográfico. Beleza. Eu vou pegar essa bússola e vou fazer esse movimento aqui, ó, girando a bússola em torno desse ímã. Vou fazer esse movimento aqui. E vou verificar para onde a setinha do norte, por exemplo, vai indicar. Então, quando eu coloco a bússola aqui, o norte aponta nessa direção aqui, de vermelho, porque, óbvio, o norte repele o norte, então ele tem que estar em oposição a essa ponta do ímã, né? Porque repele. E o sul, obviamente, está nessa direção porque atrai. Quando eu passo a bússola para cá, a setinha se projeta dessa forma aqui, novamente, repelindo o norte, meio que atraindo o sul. Quando eu chego para cá, ela se orienta assim, porque daqui eu já tenho o polo sul e ela já vem sendo atraída pelo polo sul. Quando eu chego aqui, ela tem o polo norte de fato inclinado para cá, para o polo sul. Então a bússola se comporta dessa forma. É claro que a bússola eu tenho como se fosse um relógio, né? Aqui e tal, e ela tem esse ponteirinho, tá? Aqui só está o ponteirinho dela. De fato, pessoal, há uma orientação em que o norte sempre aponta para o sul aqui, né? Então, convencionou-se nesse sentido que a linha sai daqui e entra aqui. Que linha é essa? É a linha do campo magnético. Porque existe em torno de um ímã uma espécie de campo onde qualquer ferro, qualquer aço ou mesmo outro ímã sofre a ação desse ímã aqui. E essa ação ela é ocasionada por aquilo que a gente chama de campo magnético. E, de maneira abstrata, a gente representa esse campo magnético como essas linhas, ou com uma linha que sai do polo norte e vai para o polo sul. Em volta desse ímã tem o campo magnético. E essa orientação se dá por conta da orientação da bússola, como nós vimos aqui. A ideia é que o norte sempre é repelido pelo norte aqui e ela vai se orientando nesse sentido. De forma que as linhas ficam assim, ó. No ímã, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Por quê? Novamente, olha o ímã aqui, ou melhor, a bússola. A bússola aqui está com o norte orientado para cima. Aqui o norte para lá, o vermelhinho, né? É o norte. Porque, de fato, é repelido por esse lado norte aqui do ímã, né? O sul é que é atraído pelo ímã. Então, a agulha da bússola vai se comportando dessa forma, ela vai girando e ela parece ter esse sentido esférico, ou elíptico, melhor dizendo, de orientação do norte para o sul, né? Então, por isso que a gente adota as chamadas linhas de campo representativas imaginárias fluindo do norte para o sul, tá? Dessa forma aqui, se você pensar, eu vou desenhar elas aqui, indo do norte para o sul. Essas aqui também entrando no polo sul. Beleza. Então essa é a ideia. Quando a gente lembra das linhas de campo do campo elétrico, a gente percebe que elas saem da carga positiva e entram na carga negativa, não é isso? E aqui tem o mesmo sentido, né? Só que eu penso da seguinte maneira: saem do polo norte, entram no polo sul. Novamente, o ímã tem uma região aqui
de atração e repulsão. A gente conhece o ímã. E esse campo aqui é representado por linhas imaginárias, que eu projeto dessa forma que vocês estão vendo, por conta do experimento que eu mostrei para vocês. Se eu coloco uma bússola aqui, ela vai girar o seu ponteiro de forma que eu posso projetar as linhas nesse sentido que você está vendo aí. Tá? Veja só, se eu colocar uma limalha de ferro aqui, perto de um ímã, um pozinho de ferro, né? As limalhas vão se orientar nesse sentido também, ó, saindo do norte e entrando no sul, saindo do polo norte e entrando no sul aqui, tá? E aqui também da mesma forma, né? Uma repetição aqui da representação. Tá? E temos também, pessoal, as linhas que estão no interior do ímã, porque ela sai do norte, entra no sul e continua, então elas são fechadas. No interior do ímã, o sentido dela é o contrário, né? O sentido dela é do sul para o norte. Esse é o sentido. Porque se ela sai do norte, entra no sul, né? Do sul aqui ela já vai para o norte de novo, no interior, lembre-se, no interior do ímã. Então, na parte externa ela é do norte para o sul, na parte interna ela é do sul para o norte. Em resumo, nós temos o seguinte: na região externa, as linhas de indução orientam-se do polo norte para o polo sul, né? As linhas de indução existem também no interior de um ímã e são fechadas, no sentido de que elas formam um ciclo aqui no interior do meu ímã. Tá? Nas regiões em que as linhas estão mais próximas, o campo é mais intenso. Então, eu tenho um campo elétrico, ou melhor, né? Campo magnético. Eu tenho um campo magnético aqui. Esse ponto, as linhas são mais espaçadas do que nesse ponto aqui. Eu vou pegar esse ponto bem aqui. Aqui as linhas são mais próximas umas das outras. Então o campo é mais intenso, o campo magnético é mais intenso aqui do que nessa região. Ok? E pessoal, eu posso traçar o vetor campo magnético. O vetor B, não é? B é a sigla ou símbolo do campo magnético. Tá? Não se sabe ao certo por que se usa B, né? É porque já tem tanta letra, né, na física, eu acho que eles escolheram B mesmo para diferenciar das outras. Né? Então, o campo magnético é sempre tangente às linhas de indução. Veja bem, o vetor tem em cada ponto do campo mesma direção, mesmo sentido que as linhas de indução. Então, se eu traçar um ponto aqui, né, se eu for traçar o vetor campo magnético, porque eu tenho que traçar um vetor campo magnético tangente a esse ponto. E ele vai ter o sentido, né, do ponto onde a linha passa. Se a linha está aqui nesse sentido assim, ó, eu acompanho e traço o meu campo assim. Aqui da mesma forma, né? Se o meu ponto é esse, eu vou traçar o vetor no sentido desse pedacinho da linha aqui, né? Ele tem o mesmo sentido do pedacinho que eu tangenciei. Tá? Eu posso fazer isso, por exemplo, aqui, ó. Se tem esse ponto aqui, é óbvio que o vetor vai ser para cima, porque eu estou seguindo a direção e o sentido desse pedacinho que eu escolhi aqui, né? Um caso particular importante é o do campo magnético uniforme, cujo sentido, intensidade e direção são os mesmos em todos os pontos. As linhas de indução de um campo magnético uniforme são paralelas, igualmente orientadas, e sua densidade é constante, fato representado por uma igualdade do espaçamento entre elas numa ferradura aqui, né? Um ímã de ferradura. Veja bem, as linhas de indução saem do norte para o sul, a gente já viu isso. Elas são iguais, têm espaços iguais, elas são constantes. Né? A densidade que é constante significa dizer que em cada ponto aqui que eu escolher um campo para me analisar, vai ser igual, porque elas são retas simétricas, constantes, igualmente espaçadas. Né? Então, há uma igualdade no espaçamento entre elas. Para os campos magnéticos uniformes, o vetor indução é constante. Um exemplo de campo magnético uniforme é o que existe entre os polos de um ímã, em forma de ferradura, como indica a figura. Pessoal, e nós temos aqui o campo magnético terrestre. Né? A gente sabe que, por convenção, o polo norte do ímã se alinha com o polo norte geográfico, né? Então aqui, o preto não ficou legal aqui para riscar. Então em cima aqui eu tenho o norte geográfico, né?
e aqui eu tenho o sul geográfico, lá da geografia, né? Beleza. Como o ímã aponta para o norte geográfico, então a gente chama esse polo que o ímã aponta de polo norte do ímã, né? Só que se o polo norte se atrai para o norte geográfico, significa que na Terra existe o sul magnético, que é alinhado com o norte geográfico. Por que sul magnético? Porque o norte do ímã está sendo atraído por essa região norte geográfica da Terra. Mas já que aqui é o polo norte não pode atrair o polo norte, né? Então eu chamo o norte geográfico de sul magnético, porque apesar de eu convencionar que um ímã apontando para o norte geográfico, eu vou chamar esse polo do ímã de polo norte, ele aponta para o sul magnético. Acredito que nessa região que o ímã aponta existe muito ferro, né? Por isso que é chamado aí o sul magnético. E ao contrário também, no sul geográfico, eu tenho o norte magnético da Terra, né? Aqui embaixo eu tenho o norte magnético. Beleza? E as linhas novamente saem do norte, né? Já que o sul aqui é o norte magnético, ela sai do norte magnético, óbvio, e entra no sul magnético, apesar de que aqui é o polo norte, né? Que está alinhado com o norte geográfico. Aqui eu tenho alguns exercícios, pessoal, você vai tentar fazê-los aí e eu posso aí estar tirando as dúvidas com vocês quando vocês forem fazer aí, tá? Eu estou aí disponível. Então, tire o print e vamos fazer esses exercícios aí, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.